Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas à nossa aula 1.2 do módulo 3, que é uma continuidade do conteúdo que a gente viu na 1.1, tá? Falando sobre tipos de K-Result. Então, o que a gente teve na primeira aula foi dois grandes grupos: Input, Output e Outcomes, sendo o primeiro grupo, e o nosso segundo grupo, Lead Indicators e Lag Indicators. Agora a gente vai comentar sobre dois outros grupos, métricas proxies primeiro, e depois vamos falar sobre Roofshot e Moonshot. Começando sobre as métricas proxies, o que são elas? Métricas proxies são métricas de aproximação. Quando você tem algo muito difícil de ser medido, a medição é complexa, a medição é custosa, ela não tão trivial assim, e você não consegue medir aquilo ali de maneira direta, você utiliza métricas de aproximação. Métricas que o seu conjunto, vão dar um resultado semelhante àquilo ali que você buscava. Para que fique mais entendível, deixa eu colocar num primeiro exemplo. Vamos supor que você tenha uma plataforma online de treinamentos e você queira medir a atenção do seu aluno. A melhor forma de fazer isso seria combinando algumas técnicas. Técnicas de mapeamento cerebral com técnicas de mapas de calor produzido por Eye Tracker, tá? Alguns mecanismos, algumas ferramentas que ficam aqui para mapear se a gente está prestando atenção ou não, tá? Ficam na região dos olhos. Por isso, é muito complexo. Como é que você vai operacionalizar isso? Como é que você vai pegar cada aluno que você tem em várias partes do Brasil e vai aplicar técnicas de mapeamento cerebral com técnicas de mapeamento de calor? Não dá. Ou seja, é muito custoso você fazer essa medição de atenção. Então, você utiliza métricas proxies, métricas de aproximação. Isto é, você vai medir coisas que não são exatamente a atenção, mas que acabam refletindo aquilo ali. Alguns exemplos nessa nossa situação são número de interações nas aulas, via emoji, por exemplo, se a plataforma tiver essa funcionalidade, número de comentário nessas aulas, desempenho médio no quiz de cada aula, percentual do tempo que, em média, os alunos ficam naquela aula. Então, existem diversas formas da gente tentar medir essa atenção. Eu, na minha empresa, não vou conseguir operacionalizar aquela medida ideal da atenção que eu coloquei ali em cima no slide. Mas eu consigo medir essas coisas aqui embaixo com certa facilidade. E elas me dão um grau aproximado de certeza se o aluno está prestando atenção ou se ele não está prestando atenção. E um exemplo também muito clássico sobre métricas proxies é o Google Trends, que de certa forma serve para medir o comportamento de determinados públicos sobre alguma coisa, tá bom? Talvez você já conheça. Vamos lá, um exemplo do Google Trends, tá? Em alguns estados, após a eleição do Barack Obama em 2008, houve mais buscas com os termos nigger president, que é um termo altamente ofensivo, racista, tá? Do que first black president, ao pesquisar ali sobre presidente. O que isso significa? A partir ali dos Estados Unidos, houve esse mapeamento, de onde existiram mais buscas e menos buscas. Então, a gente tem o desenho desse mapa à esquerda, aqui no seu slide, no seu vídeo, na sua aula. E esse desenho ele mostra pra gente onde foi pesquisado mais, onde foi pesquisado menos. Isso é suficiente para a gente dizer que determinado estado é mais racista ou menos racista? Não, não é suficiente, mas ele é uma boa aproximação desse tipo de comportamento. Por quê? Para que você possa fazer a medição do comportamento racista, você não pode simplesmente chegar numa pessoa e falar: ei, fulano, você é racista sim ou não? Fulano, qual foi a última vez que você apresentou um comportamento racista? Você não pode fazer isso. Você não pode perguntar às pessoas como elas se comportam, porque elas vão responder aquilo que no ideário, no imaginário ou no senso comum é o mais correto, é o mais ético. Então ninguém vai falar que é racista, salvo alguns casos de pessoas autodeclaradas, autodeclarada racista. Mas na maioria dos casos, como o racismo ele é uma questão velada nas sociedades, não é possível medir por pesquisas tradicionais. Então a gente precisa fazer aproximações. E essas aproximações, é claro, elas foram utilizadas via esses mecanismos de busca na internet. Beleza? E isso serve para a gente colocar em vários outros exemplos, tá bom? Ou seja, quando algo é difícil de ser medido, você mede por métricas proxies, por aproximação, tá bom? Mas, pessoal, o
que são métricas proxy dentro de OKR? Elas vão ser os nossos key results. Quando você vai medir algo difícil, algo complexo de ser medido, como, por exemplo, qualidade, engajamento, tendências do consumidor, você utiliza métricas de aproximação, que vão tentar chegar naquele resultado ali, mas que não necessariamente refletem ela por completo. Tá? E eu queria te dizer uma coisa antes da gente seguir. Um key result, ele pode ser, de acordo com o que a gente viu na última aula, ao mesmo tempo um lead indicator e ao mesmo tempo ele ser um outcome, por exemplo. Ele pode ser um input e ele pode ser um lead indicator. Ele pode ser um output e ele pode ser um lag indicator. Então a gente mistura esses conceitos, né? Então, trazendo aqui para a nossa lógica de métricas proxy, o KR ele pode ser, ao mesmo tempo que uma métrica proxy, ele pode ser um leading e ele pode ser um output. E isso dá para a gente fazer várias combinações. Tá bom? Então, ele não é um conceito exclusivo, do tipo, se ele for uma métrica proxy, ele é só isso. Não, ele é uma métrica proxy e é classificado de diversas outras formas também. Tá bom? Legal, pessoal. Vamos seguir. Agora falando sobre roofshots e moonshots. O que é isso? É um conceito que vem da aplicação de OKRs na Google, tá? Que são OKRs comprometidos e OKRs ambiciosos. Roofshot é um tiro no teto, um tiro no telhado, dependendo da tradução. São OKRs que a gente chama de compromissados. É aquele que a gente coloca e tem um pouco mais de certeza que o time vai atingir aquele resultado. Tá? É um pouco mais fácil de prever que o time vai conseguir um bom desempenho naquilo ali. E o moonshot, por sua vez, é conhecido como OKR, é um KR ambicioso, é um tiro na lua. Percebe? Como o movimento ele é muito mais distante, ele é muito mais difícil. E por ser ambicioso, ele é mais difícil de atingir. Então, o percentual de sucesso para esse KR não seria 100%, igual é no nosso roofshot. Ele é em torno de 60%, 70% de atingimento, já é considerado um moonshot. Tá bom? Um adendo. Algumas observações, na verdade, né? Cara, ao utilizar moonshot, você deve ter cuidado com a maturidade do seu time. Por quê? Times que estão começando na prática do framework agora não estão aptos a pegarem moonshots para trabalhar. Por quê? Geralmente é um tipo de métrica muito agressiva. E se ela é muito agressiva e o seu time não está preparado, ele vai ficar desmotivado com isso. E aí você quebra toda aquela lógica por trás do framework de promover engajamento e motivação, certo? Então, se você está começando, está nos seus primeiros ciclos, não coloque moonshots ainda, tá? Vá no roofshot. Roofshots também são desafiadores, mas eles são coerentes com a nossa realidade, eles não são tão disruptivos assim, tá bom? Eles são um pouco mais coerentes, um pouco mais fazíveis, tá bom? Factíveis. E uma outra observação é que na prática de moonshots em si, você tem que ter cuidado para que esse desempenho de 60%, 70%, ele não seja mascarado por uma preguiça, tá bom? Por quê? Aí você colocou uma métrica muito ambiciosa. É fato que o seu time, se aquela métrica é muito ambiciosa, talvez ele não consiga chegar lá. Mas você tem que garantir que o esforço ele seja o máximo, para que então o resultado chegue a 60%, 70%, 80%. Não adianta o seu time se esforçar médio, atingir 70%, 70%, e aí você falar que está tudo bem porque foi definido como um moonshot. Não funciona assim. O seu desempenho ele tem que ser o máximo, tanto no roofshot quanto no moonshot. A diferença é que no moonshot é muito mais difícil de atingir, mas o esforço também está lá no teto, está estourando, está no máximo. As pessoas estão dando tudo de si. Tá? Então, essa é a grande diferença, essas são as duas observações, tá certo? Então, pessoal, roofshots e moonshots, eles devem ser misturados para poder funcionar bem. Se você faz tudo de moonshot, cara, não vai fazer nenhum sentido. As pessoas vão ter que colocar um esforço disruptivo em tudo, e aí isso pode quebrar o seu time. Se você coloca tudo roofshot, isso funciona bem para times que estão começando, estão nos seus primeiros ciclos. Mas se você já está numa prática madura, talvez você não esteja explorando tanto que você pode. E aí o ideal é você colocar um moonshot. Então, uma combinação legal para que você faça é combine um moonshot com vários outros roofshots dentro de um time já maduro. E se o seu time não é maduro ainda, pratique apenas roofshot, tá certo? Antes da gente finalizar, pessoal, gostaria de dizer o seguinte. Assim como eu falei sobre as métricas proxies, né? Um key result, ele pode ser um roofshot, ao mesmo tempo que ele é uma métrica proxy, ao mesmo tempo que ele é um leading, ao mesmo tempo que ele é um outcome. E dá para a gente fazer várias dessas combinações. Então, essa lógica de tipos de key result, ela não é exclusiva, tá? Ela não exclui uma coisa ou outra. O KR pode ser várias coisas ao mesmo tempo, tá bom? E é preciso que você se atente a isso.
Espero que você utilize esse conhecimento dessas duas aulas falando sobre tipos de KRs para aprimorar a sua escrita, tá? Para aprimorar os KRs que a sua organização utiliza no dia a dia. Qualquer dúvida, comentário, sugestão, feedback positivo ou negativo, utilize os comentários aqui do vídeo para se comunicar com a gente, tá bom? Forte abraço, até o próximo vídeo.